A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos neste sábado. Estamos nós aqui para este vídeo do canal Inspire-se e eu aqui já muito feliz porque eu tenho certeza absoluta que quando o Espírito Santo nos traz o ensinamento, a revelação da palavra, uma palavra simples que já está aqui, é muito simples de se entender, nós conseguimos viver com Jesus plenamente. Somos falhos e pecadores, somos sujeitos a todo tipo de coisas que dizem respeito a este mundo que vivemos, mas quando nós buscamos Jesus Cristo e carregamos a nossa cruz, nós conseguimos ser pessoas melhores. Talvez não aos olhos da humanidade, mas aos olhos do próprio Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém? E aí, como é que vocês estão? Sábado é sempre o primeiro dia do final de semana, então creio que muita gente na correria, mas o descanso após uma semana de trabalho, creio eu, todos trabalhando, todos em paz. E hoje eu quero continuar alguns assuntos, e o texto que eu vou trazer, ele fala também sobre a lei. É que eu gosto muito de deixar claro para vocês, e eu quero já pedir para vocês anotarem, que o texto está no livro de Hebreus, no capítulo 7, eu vou ler do versículo 26 ao 28. Então vocês anotem, e após o vídeo, após vocês ouvirem, vão para o seu lugar secreto. Fala com o Espírito Santo. Tem dúvida do que eu estou falando? Vai no Espírito Santo. Não pergunta para o seu líder, não pergunta para fulano, para ciclano, não pergunta para o seu irmão mais próximo. Vai e fala com a fonte de todas as coisas, que é Ele que nos deu vida e a esperança da vida eterna, que é Jesus Cristo. E Ele, como diz na palavra, vai relatar tudo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e nos diga exatamente tudo aquilo que Ele falou. Então, peça para o Espírito Santo discernimento dessa palavra, que você, eu tenho certeza absoluta, vai entender. E aí você vai sair desse monte de dúvidas e mentiras que nós ouvimos e vemos sendo pregado por aí, tá bom? Então vamos lá, Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28 diz o seguinte: Porque nos convinha o sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima do céu, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Bom, aqui, quando falo de sacrifício todos os dias, foi o que eu preguei num vídeo essa semana aí, nesses últimos dias, né? Então, tipo assim, o sumo sacerdote ia todos os dias oferecer sacrifício pelos pecados, mas os pecados continuavam. Então não tinha resultado. E o único que pode consumar essa questão de você continuar pecando é Jesus Cristo, né? Porque ele foi dado como único sacrifício. Deus o Pai deu o seu Filho como único sacrifício. Então foi um sacrifício único e não esse diário que não tira pecado de ninguém. Então está aqui mais uma vez relatado. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Olha lá, tá vendo? O sumo sacerdote ia lá todos os dias oferecer sacrifício para que houvesse solução dos pecados deles próprios e do povo. E o que acontece? Apenas fez uma vez por todas. Jesus foi aquele que foi dado de uma vez só por todas, né, para acabar com os pecados. É claro que a humanidade continuou pecando, o ser humano continuou pecando, o ser humano continuou e continuará pecando sempre. Somos pecadores mesmo, né? Somos carne podre, mas quando conhecemos Jesus conseguimos ser menos falhos e menos pecadores. Eu vivo falando para todo mundo. E aí no 28 fala, olha só, presta atenção. Presta atenção que se alguém te questionar, ou se você tiver dúvidas sobre a questão de se a lei, se Jesus cumpriu a lei ou não, eu vou ser bem claro para você. Jesus cumpriu a lei já não mais para nós existe, nem os mandamentos. Então olha só, porque a lei constitui homens sujeitos às fraquezas como sumos sacerdotes. O que está falando aqui? A lei, ela continua dando respaldo para o pecado. Por quê? Quem é o sumo sacerdote? Os sumos sacerdotes são homens como qualquer outro, e que na época eram homens como quaisquer outros, e que pecavam e tinham suas fraquezas. Mas a palavra do juramento que foi, olha só, que foi o quê?
posterior à lei. Olha só, o que está falando? A palavra do juramento, quer dizer, a palavra que veio pós Jesus Cristo, ela veio posterior à lei. E aí diz assim, constitui o Filho perfeito para sempre. A lei passou e quem chegou para dar um basta na lei foi Jesus Cristo, que é este Filho perfeito para sempre. O Filho de Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que falou claramente assim, olha, ninguém conheceu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, e o verdadeiro Deus só foi revelado através de mim. Então, se você tem dúvida, se Deus está conosco desde o princípio de Gênesis, Jesus diz, desde o princípio eu sou. Mas, qual o princípio? Não o princípio que nós vemos relatados em Gênesis até Malaquias. Não. Ele já era preparado por Deus o Pai para vir. Ele era o eu sou. Sim, Deus o Pai era o eu sou. Jesus era o eu sou. Só que não manifesto ainda naquele tempo. Então, posterior a todas as coisas, veio o Filho perfeito para sempre, que foi Jesus Cristo. Então, a lei, mais uma vez eu quero dizer, a lei e os mandamentos foram cumpridos por Jesus. E na sua morte, quando ele diz está consumado, e depois veio a sua ressurreição, acabou. A lei, os profetas, os mandamentos eram para o judeu, para o povo daquela época. Hoje nós vivemos a graça e o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, que veio posterior à lei. A palavra que veio posterior à lei é do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Amém? Então, é por isso que eu vivo dizendo nos meus vídeos que eu gostaria de entender como ainda os teólogos, muitos líderes, muitos irmãos ainda continuam a ficar presos ao Antigo Testamento, a lei e a mandamentos, sendo que em vários textos, entre Mateus e Apocalipse, o próprio Jesus e os apóstolos deixam tão claro, escancarado, em palavras simples, que não mais há lei e que não mais há mandamentos. A palavra aqui mesmo já diz, posterior à lei. E também diz que a lei constitui ainda pecados. Então, eu quero muito que você anote sempre os textos. Fala com o Espírito Santo. Fala mais uma vez. Não pergunta para o seu pastor, não pergunta para o seu líder, porque eu creio que ele vai, em primeiro lugar, vai me amaldiçoar. Fala assim, é que esse cara está falando, está na heresia. E você vai acabar deixando ser feito na sua mente o que ele disser. Não. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo adentrar pelo seu pensamento, pelo seu coração, para tirar as suas dúvidas. Então, presta atenção nisso. Posterior à lei veio quem? Veio Jesus Cristo. Veio o Evangelho, veio a palavra do Evangelho verdadeiro. E os Hebreus, o livro de Hebreus, que não tem um autor que foi encontrado, mas ele é atribuído aos judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? Os judeus que aceitaram a realidade que Jesus era Messias. E muitos capítulos do livro de Hebreus aparece a questão tipo assim, não, mas a lei, sim, a lei. Mas porque ainda neles haviam resquícios da lei, resquícios dos mandamentos, mas nós vemos que pouco a pouco, ao adentrar pelo livro de Hebreus, nós vemos já uma outra realidade, que é eles falando sobre a questão da lei e pós Jesus Cristo, que não há mais lei, posterior à lei. Então fica bem claro para vocês, se vocês conseguirem ou consigam agora neste momento, ler atentamente, orar e pedir para o Espírito Santo, porque eu relato isso para muita gente. É muito fácil nós, quando estamos à frente lá
por exemplo, no púlpito da igreja pregando, olhar para baixo ali para a nave da igreja e ver todo mundo atento, olhando para a Bíblia, mas muitos estão com o pensamento em outro lugar. Muitos não estão concordando, muitos estão pensando que vão comer depois do culto. E chegam em casa e a Bíblia ficaria até o próximo culto. E as orações ao Espírito Santo não existem. Aí fica aquele mesclado de orações ensinadas pelos líderes que tem que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, fazer sacrifício de tolo todo tempo, né? Ficar todo tempo fazendo jejum. Então, gente, Jesus quando fez jejum foi em momentos, né? Agora, nós não precisamos fazer jejum porque o Deus que deu o seu único filho, ele deu o seu único filho para consumar tantas coisas e consumar também os sacrifícios todos. Por isso que fala de sacrifício diário não resolve nada. Acumula-se os pecados dia após dia, mas não se resolve. Então, prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo. E eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de poder transmitir para vocês essa realidade, né? De um evangelho puro, que está tão claro aqui na palavra. Amém? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Olha, gente, se você aí tem alguém que você acredita que precisa ouvir alguma coisa, compartilhe o vídeo. E se você está vendo o vídeo pela primeira vez e quer se inscrever no canal, fica à vontade. Né? Quiser se inscrever no canal, amém. Se não quiser, amém também. Né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? E é isso aí, gente. Um ótimo final de sábado para vocês. Deixa eu ver que horas são. São 3h20 da tarde. Tem ainda uma boa tantada ainda de horas até o final desse sábado. Tem um domingo abençoado para que tenhamos uma semana brilhante. Em nome de Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.